Estou aqui para, mais uma vez, conversarmos, aprendermos um pouquinho mais acerca dessa disciplina homilética, essa ciência, essa prática, essa arte de realmente comunicar o Evangelho da salvação, a palavra de Deus. E hoje, nesta segunda aula de resumo que aqui nós vamos trabalhar, a gente vê que a homilética ela tem várias faces, onde nós vemos na primeira aula a questão da homilética como fundamental. E agora, hoje, eu trago para você a questão da homilética material, onde nós vamos trabalhar aqui a Bíblia, né? E o material básico do sermão. E aqui a gente começa já dando a informação para você que a palavra de Deus ela é uma fonte singular da pregação bíblica. Não existe pregação bíblica de uma maneira correta se não for baseada realmente na prédica, né, evangélica de alimentar, de se basear, de se originar, de se inspirar e motivar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a grande e inexorável, né, fonte da verdade cristã, e nós não podemos abrir mão disso. A pregação ela tem que ter como a sua base a Bíblia, né, porque Deus fala através dela. Ela é um instrumento único e é o instrumento infalível pelo qual Deus se revela e fala da sua vontade, né? Como nós vemos no próprio Salmo, né? Salmo 119, versículo 105, tão famoso e tão citado. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então nós temos que realmente ter a consciência que Deus tem esta pauta colocada diante de nós, de que só a palavra dele é que tem esse poder realmente transformador e o poder de guiar a cada um de nós no caminho certo. Então, nós que somos pregadores do Evangelho, nós não temos nenhum motivo, né, pelo qual devemos nos desviar da palavra de Deus, de forma alguma. O pregador, ele é o profeta divino que anuncia a mensagem de Deus para a sua geração. E essa geração é a geração a qual nós fomos chamados para poder sermos esses arautos da vontade de Deus. Né? Quando o povo vai para a igreja, nós temos que ter essa consciência que o povo deseja ouvir, né, a palavra de Deus interpretada com fidelidade e relevância quanto às necessidades atuais. Então a gente tem que ter isso muito arraigado, não é, na nossa mente, para que a gente não possa se desviar desse fundamento. Ainda falando da Bíblia, né, ela tem um significado fundamental, um significado que permeia toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. E essa revelação, ela vem com o intuito, né, de salvar o homem. A pregação, ela é a proclamação das boas novas, né, essas boas novas de salvação. E essa revelação especial, né, de Deus é com certeza a Bíblia. Não há outro documento que tenha essa função. Então a gente vê que a palavra de Deus ela realmente motiva, ela faz o homem se tornar alguém com fé, ela faz o homem realmente repousar nas promessas de Deus. A gente precisa realmente lembrar e se conscientizar de que todo conhecimento da verdade encontra-se na palavra revelada de Deus e não em nós, porque o homem ele ainda é tocado, né, pelo pecado, ele ainda tendo uma natureza pecaminosa, ele não pode, fora de Deus, realmente anunciar a salvação para o homem, de forma alguma. Como diz em 1 Coríntios, né, que eu quero abrir aqui para vocês, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus ela diz assim,
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é Deus que capacita o homem através da sua palavra, da palavra de Deus, para que o homem possa entender o Evangelho, entender essas boas novas, né? E ser salvo, né? O homem ser salvo do cativeiro do pecado. O homem ele tem que buscar realmente ser alguém que está arraigado, né? No conhecimento, no pensamento e na inteligência quanto à obediência de Cristo. E aqui outro texto eu quero também citar para vocês, que fica em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a nossa mente ela se torna cativa de Deus. Ela é totalmente permeada, totalmente embebida da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, tornando o homem realmente obediente a Cristo. Porque quando assim nós fazemos, quando assim nós vivemos, com certeza vamos desfrutar das bênçãos que estão prometidas para aqueles que assim o fazem. Então, o centro da Bíblia, voltando novamente para esse assunto, é a revelação de Jesus Cristo. Toda a revelação bíblica culmina em Jesus Cristo, em seu falar, em seu agir, em seu sofrimento, em sua morte e ressurreição. Nele foi revelada a vontade salvadora de Deus. Então, Cristo realmente é o centro, né? É o cerne de toda a revelação de Deus. Ok? Tendo essa breve introdução aqui, eu quero falar agora sobre a questão mais prática acerca da homilética. E aqui eu queria falar a respeito da escolha do texto do sermão, né? Quando nós falamos isso, a gente vê que nós nos referimos a uma parte específica das Escrituras. É essa parte onde nós escolhemos, né, que desejamos estudar para depois expô-las aos ouvintes, a quem estará ali diante de nós para ouvir esse sermão, né? O texto do sermão ele pode ser apenas uma palavra ou então uma frase, um pensamento, um versículo, alguns versículos interligados ou consecutivos, um salmo, uma ilustração, um ou mais capítulos inteiros da Escritura Sagrada e ainda um personagem. Porém, não perdendo de vista nunca que todas essas formas de anunciar uma mensagem têm que estar ancoradas na palavra de Deus. Têm que ser feitas também expondo as Escrituras. E, todavia, né, precisamos reconhecer que dependemos do Espírito Santo na escolha desse texto. Nós temos que orar a Deus, pedir direcionamento, pedir a sua iluminação para que nós possamos realmente falar daquilo que é da sua vontade. É muito perigoso para um pregador quando ele, muitas vezes, ele faz escolhas simplesmente por si, não é simplesmente porque ele achou algum assunto pertinente, sem ter, na verdade, a orientação do Espírito Santo para assim o fazer. Então ele fica como se estivesse trabalhando de uma forma autônoma, e a gente sabe que essa não é a vontade de Deus para nós. Nós devemos ser dependentes totalmente do Espírito Santo de Deus para podermos realmente fazer escolhas acerca daquilo que vamos falar para as pessoas. Não podemos selecionar uma passagem sozinhos ou sem recorrer à obra do Mestre. Por isso, a oração é indispensável, né? Se escolhermos sozinhos um texto bíblico, estaríamos correndo um grande risco de nos limitarmos a nossos assuntos ou passagens preferidas. E a gente sabe que Deus ele tem planos sobre aqueles que vão ali estar ouvindo a nossa pregação. Deus ele realmente
planeja e direciona os seus servos a fazer a vontade dele. Como falamos na aula anterior, entender que nós somos um arauto. Nós não fazemos aquilo que nós desejamos, não falamos aquilo que nós escolhemos falar, não. Falamos aquilo que o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Rei, ele nos direciona a fazer, ok? Então aqui a gente vai vendo que agora vale a pena a gente observar algumas regras práticas, né, na escolha de um texto, né? Você que vai fazer a sua escolha aí, preste atenção nesses pontos que eu acho que podem ajudar muito você, né? Escolha com pelo menos uma semana de antecedência, né? Eu acho que a gente que tem esse ministério de pregação, esse ministério de ensino, nós temos que nos preparar antecipadamente. Não fazer as coisas no improviso, a não ser que realmente o Espírito Santo nos incline de uma forma muito clara para assim o fazer. Se não, de uma forma ordinária, a gente tem que entender que nós temos que nos preparar antecipadamente, pensar nos textos de uma forma antecipada, para poder estudar, para poder dar tempo para aquele texto, para poder fazer toda essa exegese, né? Essa hermenêutica, para poder desempenhar uma homilética de uma forma eficaz. Uma outra dica também seria evitar, né, os textos mais difíceis, polêmicos ou de linguagem pomposa e extravagante. A gente vê que tem textos que são realmente muito difíceis, são textos que são debatidos ao longo dos séculos aí pelos estudiosos. Então, não que nós não devemos pregar nesse texto, longe disso, até porque toda palavra é palavra de Deus. Tudo tem que ser ensinado, sim, mas tudo tem sua ocasião, tudo tem o seu momento. Há assuntos que provavelmente vão ser muito mais bem trabalhados se talvez for num ambiente de uma escola bíblica. Existem textos que são muito complexos, de difícil linguajar. Então, para você que vai fazer uma pregação, talvez não seja interessante tratar com esses textos, né? Não estou aqui dizendo que nós temos que nos eximir, né, e correr desses tipos de textos, não, de forma nenhuma. Mas temos que saber o momento correto de assim trabalhar esses textos, tá? Outro ponto também que a gente pode falar aqui é que a gente não deve se limitar apenas ao Novo Testamento, porque, como eu falei na aula passada também, muitos hoje pregam só no Novo Testamento. A pregação inteira é no Novo Testamento. E eu falei da questão do grande, né, desafio que é realmente trazer, né, um texto do Antigo Testamento e ali tirar a cristologia desse texto, né? Onde Cristo entra nesse assunto, como Cristo atua nesse momento e nessa passagem, não é? E então são questões que a gente tem que pensar, saber equilibrar realmente os livros, né? Isso aí é importante, ou melhor, os testamentos, tanto o Antigo como o Novo, tentar fazer esse equilíbrio. Outro ponto aqui seria vários livros bíblicos. É interessante para a comunidade ouvir falar de vários livros da Bíblia, né? Não só os evangelhos, ou talvez em algumas igrejas podem estar dando muita ênfase ao livro de Apocalipse, por exemplo, ou só as cartas paulinas. Não, vários livros. Uma semana talvez possa pregar no Antigo Testamento, outra semana no Novo, uma semana pregar em um texto de sabedoria, em outra semana em uma narrativa, em outra semana em um texto poético, e assim fazer esse tipo de trabalho aí, variando, né? Variando sem deixar de falar, se é possível, e eu acho que se é possível, falar dos 66 livros, que todos eles são inspirados por Deus. Outra questão, né? Uma vez escolhido o texto, não mude mais. Como eu já falei aqui, a não ser que o Espírito Santo realmente indique claramente isso.
não é? Porque a gente pode ser muito tendencioso em relação a essa questão de se submeter a todo tempo, de fazer um trabalho, passar um tempo estudando um texto e volta e meia na hora mudar, volta e meia na hora mudar toda a mensagem que iria ser trazida. Por que eu digo isso? Nós temos que entender que a partir do momento que nós escolhemos um texto, a partir do momento que temos a convicção de que Deus direcionou esse texto, Deus já está trabalhando com você ali. Deus começa a trabalhar com você nesse momento. E aí, em todo o processo de confecção dessa homilia, né, de todo o trabalho que é feito ali, até o momento da pregação, Deus também está trabalhando no seu coração. Deus também está trabalhando através do dom que Ele está te concedendo, de se debruçar sobre as Escrituras, de querer mais de Deus, de estar no momento de oração buscando a Ele. Então, é importante a gente não ter esse hábito de constantemente estar mudando o texto acerca do qual você está inclinado e, creio eu, você foi direcionado por Deus para poder trazer para a igreja, ok? Então, depois desses pontos aí que nós vimos, agora eu quero falar sobre a questão da exegese, né, do texto do sermão. O trabalho árduo, né, de preparação da mensagem bíblica começa com a transparência do texto escolhido. É o processo que gera essa transparência que nós chamamos de exegese, né? A exegese é um termo técnico-teológico empregado para definir o trabalho de exposição de um texto bíblico. Então a gente vê que essa palavra, né, exegese, ela é um substantivo grego, exegesis, que significa declaração, narrativa, exposição, explicação e interpretação. Então a gente vê como é fundamental a gente trazer essa ferramenta para nos ajudar, para que ela traga uma transparência, para que ela venha desvendar muitas vezes significados da palavra, para que a gente possa entender ainda melhor o texto que está sendo exposto, né? A fim de expormos com objetividade, né? Temos que interpretar o texto no horizonte de seu autor, no seu contexto, na sua cultura, para depois aplicar no horizonte do ouvinte de hoje. A mensagem bíblica, ela encontra-se no texto bíblico em si, não em nós. Não buscar entender o texto por nós mesmos, simplesmente pelo que nós entendemos. Mas a gente tem que entender o que a Bíblia está falando a respeito daquilo. Qual é a intenção dela, o que ela quer comunicar, né? O que esse texto, o que essa palavra ela quer dizer de fato, para a gente não sermos arautos aí reprovados por conta disso. A gente vê a necessidade, né, dessa exegese, porque essa exegese ela é feita, né, desde da inspiração que Deus deu para o autor bíblico, né, porque Deus ele inspira esse autor para que ele venha escrever, e agora Deus ele trabalha em nós, né, tanto em nós que vamos fazer essa homilia, fazer esse trabalho de exegese, como também naquele que está lendo em casa também. A gente não pode deixar de citar isso. Deus ele ilumina essas pessoas para que elas venham também entender, assim como nós. Todos nós precisamos dessa iluminação do Espírito Santo para entender a palavra dele. Nisso, eu quero deixar aqui também claro que uma pessoa que não tem essas ferramentas que hoje nós estamos aqui falando que são necessárias, isso não quer dizer que as pessoas não possam ser alcançadas por Deus, porque Deus também fala com pessoas simples. Deus fala de uma forma muito simples também com toda e qualquer pessoa, o suficiente para que ela venha a ser salva, sem dúvida nenhuma, não descredencio isso, mas com certeza com o decorrer do tempo, né, se nós formos pregadores fiéis, né, das Escrituras, com certeza essas pessoas vão ser aperfeiçoadas, elas vão entender de uma forma muito mais objetiva, clara e acertada aquilo que realmente Deus
quer falar em outras questões. Isso é fundamental, ok? O alvo da exegese, pessoal, na verdade, tem um alvo duplo, né? A primeira é a compreensão da parte do pregador. Essa exegese, ela trabalha primeiro em nós. Ela trabalha primeiro para tirar as nossas dúvidas, né? Esclarecer para nós aquilo que nós precisamos, mas também a compreensão daquele que vai nos ouvir. Então, essa exegese, ela trabalha dessa forma dupla. A compreensão tanto do pregador como daquele que é o ouvinte. E isso parte tendo como fundamental a base bíblica, com certeza. Depois isso passa por aquele que prega e depois chega naquele que vai ouvir. Né? Na pregação do Evangelho, né, expomos a ideia principal, sem dúvida nenhuma, o cerne de um texto bíblico. A gente sempre tem que fazer essa pergunta: qual é a intenção do texto? O que Deus quer falar através desse texto? Temos também que lembrar que Deus, quando mandou o escritor bíblico, na verdade, inspirou esse autor bíblico a escrever, Deus tinha uma só intenção. Deus não tinha duas intenções, três intenções. Não. A intenção é uma só. O que pode variar na pregação sempre é a aplicação que é dada, né, a esse texto. A aplicação, mas nunca o sentido. Se Deus queria falar sobre salvação, ele não vai falar de outro assunto, ele quer falar sobre salvação. Como essa salvação se aplica na minha vida, na vida dos meus irmãos, é outra coisa. Pode se aplicar de várias maneiras. Ele pode atuar na vida de alguém que é um viciado. Então a aplicação vai ser daquela seguinte forma: pode ser aplicado na vida de um adúltero. Outra forma de aplicação. Pode chegar e ser aplicado na vida de um idólatra. Exatamente, Deus vai trabalhar de uma forma diferente a salvação, mas com aplicação, né, diferenciada. Mas a intenção sempre é a mesma. E a gente tem que fazer essa pergunta: qual é a principal ideia, né, que esse texto tem? Né? A exegese do pregador é uma tarefa limitada ao essencial do texto, à compreensão popular da igreja e objetiva de uma mensagem. Então, a gente tem que ver aqui alguns passos acerca de como fazer, né, de uma forma didática, essa exegese e como desenvolver essa arte. E aqui eu vou falar para vocês de uma forma também bem dividida nesses 10 pontos. Primeira coisa que a gente pode fazer para fazer uma boa exposição, né, das escrituras, aqui acerca desse fundamento. Primeiro, leia o texto em voz alta, em espírito de oração, várias vezes. Quanto mais nós lemos o texto, mais Deus fala conosco. Quanto mais nós lemos o texto, mais Deus fala conosco. E automaticamente, quando a gente pede isso para Ele também, Deus nunca vai se furtar, né? Nunca vai se esconder para nos ajudar. De forma nenhuma, Ele vai derramando mais e mais sobre nós, né? Um segundo aqui, ponto, reproduz o texto com suas próprias palavras, sem olhar na Bíblia, para verificar se realmente entendeu o conteúdo. Então a gente vai vendo que é necessário a gente ter toda a história, né, daquela passagem na nossa mente, para a gente saber contextualizar de uma forma melhor para os nossos ouvintes daquilo que nós estamos falando. Então, primeiro, isso tem que estar firme em nós, firmados na nossa mente. Então, faça esse exercício, né, de falar o texto com as suas próprias palavras, para você demonstrar, primeiro para você, que você está realmente seguro daquilo que você está falando. Outra coisa observa o contexto imediato e remoto. Para você entender o que um texto está falando, leia o texto anterior, né? Interior e depois posterior dessa passagem que você escolheu, para que você venha entender ainda melhor do que o texto está falando. É bom também verificar a forma literária do texto, né? Se é uma história, se é uma parábola,
se é um ensino, se é uma profecia, se é uma oração, se é um testemunho, né? E aí, com isso vai te dar mais segurança sobre aquilo que você está falando, sobre o assunto que você vai tratar com a igreja ou em alguma outra ocasião que você vai usar o texto, né? Um quinto ponto, determine o significado exato de cada palavra básica, com a sua origem e seu uso pelo autor e no restante do testemunho bíblico. A gente vê que muitas vezes a gente não tem um conhecimento acerca das próprias palavras que nós vamos usar. Então, muitas vezes tem palavras que são muito mais simples que você pode chegar e usar, né? Usar diante da sua audiência ali. Existem palavras na Bíblia, muitas vezes, que estão um pouco fora do nosso contexto, né? Tipo beneplácito, né? Beneplácito. E a gente vê aquilo ali a vontade de Deus, o beneplácito da sua vontade. Então, são palavras como essa que muitas vezes você pode trazer aqui um sinônimo, e isso vai ajudar bastante as pessoas a compreenderem melhor o texto, ok? Outro ponto, né? A gente pode falar aqui sobre a questão de anotar as peculiaridades do texto, né? Tipo, palavras que se repetem, contrastes, conclusões que muitas vezes o autor bíblico ele faz, as perguntas que são feitas no texto, elas são fundamentais para que a gente possa realmente entender melhor o que o texto está falando, Eu quero trazer aqui um exemplo muito interessante que fica no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas, capítulo 10, falando sobre justamente uma parábola que Jesus conta, uma parábola muito, muito, muito citada por nós, que nós usamos talvez para falar sobre outra questão e muitas vezes perdemos de vista realmente qual é o núcleo, né? Qual é a intenção do texto. É a parábola do bom samaritano. Falamos muito sobre a questão do bom samaritano, nós vemos aí na nossa sociedade hospitais chamados Bom Samaritano, clínicas chamadas o Bom Samaritano, ONGs provavelmente chamadas de o Bom Samaritano, porque realmente falamos muito sobre a questão de ajudar o próximo, né? De ajudar o próximo, de socorrer o próximo. E o texto ele fala sobre ajuda sim, mas a intenção principal do texto é salvação. E eu quero dividir aqui um versículo com vocês, aqui no versículo 25 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim, ó: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, depois disso, você vai ver Jesus falando sobre o bom samaritano. Mas você vê que esse texto ele demonstra realmente que a intenção primeira dele é falar sobre salvação. A intenção primeira aqui não é falar sobre nós ajudarmos o próximo, mas sim falar sobre que Jesus é aquele que trará a salvação, mesmo para aqueles que um dia foram seus inimigos. Por exemplo, aqui como ele fala, a gente sabe da convivência ruim que existia entre os judeus e os samaritanos. E como os judeus desprezavam os samaritanos. É como se Jesus aqui estivesse dizendo, se colocando no lugar desse bom samaritano, né, que ajudou um judeu. E aí a gente vê que realmente o próximo que ajuda aquele que está ali jogado na beira do caminho é alguém que era malquisto, né, por aquele que receberia ajuda. Então a gente vê que o texto, na verdade, ele indica outro assunto. E é por isso que a gente tem que fazer perguntas para o texto. Na verdade, tem que ver que perguntas há no texto para que a gente possa entender de uma forma
mais adequada o que está querendo realmente ensinar aquela perícope, né, que está sendo abordada ali. Vamos para o 7º ponto aqui, que diz aqui: pesquisa circunstâncias históricas e culturais. Eu também uso a mesma situação, né? Quando nós sabemos um pouco da história, né, da cultura, o que se passa nos momentos, né, ali, de acordo no momento que o texto está sendo vivenciado, isso vai fazer toda a diferença para que as pessoas possam entender verdadeiramente o que o texto está querendo dizer. O 8º ponto, né, elabore as mensagens de cada versículo ou termo principal por meio de versículos paralelos, né, em palavras e assuntos, de seu núcleo, de sua relação com a história da salvação, de perguntas didáticas como quem, o que, por quê. E a gente pode usar uma ferramenta ou ferramentas que são, assim, ferramentas que podem ajudar muito, né, nessa compreensão a respeito das palavras, a respeito desses versículos que você vai estudar. Como comentários bíblicos, né, léxicos, dicionários, manuais bíblicos. Isso vai ajudar bastante na compreensão aí dos versículos que você vai realmente abordar. Essa questão de versículos paralelos quer dizer, tipo assim, se a gente está estudando os sinóticos, né, que são os evangelhos que eu posso dizer até se completam, vamos dizer assim, né? Ou são parecidos, que têm uma mesma visão, que no caso aqui são o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses são os sinóticos. Quando nós vemos os versículos paralelos com as passagens, nós observamos que detalhes a mais são colocados. Muitas vezes é uma palavra, muitas vezes é uma expressão, e isso vai fazer toda uma diferença. Nós vamos ver, por exemplo, em Mateus 19, que fala sobre a questão das crianças que são trazidas ali até Jesus, e vemos ali os discípulos impedindo que os pais trouxessem essas crianças, e Jesus diz que eles não devem fazer isso e que deixem as crianças chegarem até ele, porque deles, né, das crianças é o reino dos céus. A gente já vai ver no texto de Marcos que o texto paralelo diz que Jesus se indignou com os discípulos. Então a gente vê como o sentimento de Jesus, ele foi tão mais revelado, né? O que ele realmente estava sentindo naquela hora em relação aos seus discípulos. Então esse paralelismo faz toda uma diferença, faz toda uma completude acerca do que a passagem quer expressar. Em 9º lugar, né, estruture o texto conforme seu conteúdo principal e organize as suas seções, né, tanto as primárias como as secundárias. E a gente vai ver aqui que isso é importante também, né? Estruturar, trazendo qual é o assunto principal, qual é o assunto secundário e como a gente vai abordar cada um deles. E por último, né, resumo o trabalho exegético feito até este ponto com a frase: o assunto mais importante desse texto então isso é só um reforço daquilo que já falamos bastante aí, a importância de saber o que é mais importante no texto. Muitas vezes a gente fica muito preso a detalhes, sabe? Querendo esmiuçar todas as palavras, qual é o significado, o que ela quer dizer, se ela tem um fundo espiritual. E muitas vezes as palavras, elas são palavras de conotação natural. E não há problema nenhum nisso. Só devemos saber realmente o que isso quer dizer. Então a gente fica por aqui nessa aula, nesse resumo, e eu quero te encorajar aí a estar conosco no canal do YouTube, fazendo sua inscrição, acionando o seu sininho lá, dando seu like, porque isso vai nos ajudar a propagar ainda mais esse conteúdo e outros que virão aí pela frente e abençoar mais pessoas.
Então, Deus te abençoe, fica na paz de Cristo Jesus. Amém.